Desde o início do curso, nós utilizamos diversas funções nativas da linguagem Python. Essas funções foram implementadas para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, a função len para saber o tamanho de uma sequência, ou a função type para saber qual é o tipo de um determinado objeto ou um valor, nesse momento a gente está utilizando algo que alguém fez para nós. E elas são bastante úteis quando nós temos que repetir uma tarefa várias vezes. Quantas vezes aqui vocês me viram verificando qual é o tipo de um valor? E isso, então, se eu tivesse que toda vez criar um código só para poder fazer isso, que provavelmente é muito mais complexo do que apenas uma função, seria algo muito difícil e repetitivo. Nessa aula, vou mostrar para vocês como nós podemos programar a nossa própria função. Então, nós vamos utilizar a seguinte sintaxe em Python. A palavra def, seguida de um identificador da função, que basicamente é o nome pelo qual a função vai ser chamada. Eu tenho que abrir e fechar parênteses e aqui especificar uma ou mais variáveis que vão ser parâmetros dessa função. E na sequência, assim como nós fizemos para os comandos que possuem códigos indentados, nós vamos identificar pela indentação o que é que pertence, qual é o código que pertence àquela função, qual é o código que vai ser executado dentro daquela função. Nós temos também um comando especial na função, que é o return. O return vai permitir que essa função retorne algo, ela vai responder algum valor. Nós vamos entrar em detalhe mais sobre isso daqui a pouco. Vamos começar criando uma função. Então, vou definir, antes dessa função que está aqui, vou definir uma outra mais simples, apenas para ilustrar. Eu quero, por exemplo, pegar um número e elevar ele ao quadrado. Eu sei que em Python dá para fazer isso apenas com uma operação. Então, qual é a operação? Eu pego x e faço 2 asteriscos e 2. E simplesmente eu estou elevando o número ao quadrado. Quando eu defino uma função que faz isso, eu poderia, por exemplo, pegar essa função e imprimir. Então, na verdade, essa é uma função que imprime o quadrado de um número. A partir do momento que eu defino a função, notem que isso é uma definição, ainda não é um uso. Então, o que acontece é que ela vai ficar para mim disponível agora. Então, assim que eu fiz essa definição, ela está disponível para que eu possa utilizá-la. Então, eu venho aqui, imprime quadrado de um certo número. Então, o que é esse x aqui? O x é a variável a qual vai ser atribuído o valor quando eu informar esse valor aqui. Então, quando eu não faço nada, eu passo simplesmente assim, imprimir quadrado, ele vai me dizer que essa função, especificamente, está faltando aqui um argumento posicional x, que eu não disse aqui qual é esse x. Então, vamos pegar aqui e colocar um valor, por exemplo, 50. Ele imprime, então, 50 ao quadrado aqui na tela. Então, é bastante simples fazer uma função e a ideia é que eu coloque aqui comandos, então, ou coisas que eu use repetidas vezes. Então, apenas para aumentar um pouco essa função, até de uma maneira um pouco artificial, né? Então dizendo que tudo aqui vai ser repetido. E eu posso usar ela quantas vezes eu quiser. Então, agora, a partir desse momento que eu criei a função, ela fica disponível e eu posso utilizar a qualquer momento. Vamos criar uma função um pouco mais complexa que receba um número como argumento. Então, esse x aqui vai ser um parâmetro, então quando eu uso um argumento da função, e que essa função vai verificar se esse número é inteiro ou float. Então, qualquer um dos dois valores. Eu vou zerar aqui o nosso kernel para a gente executar juntos. Então, primeiro eu vou definir a função. Se a função vai chamar isIntFloat, quer dizer, é int ou float. Recebe o x, então ele vai olhar o tipo de x. Se o tipo de x estiver contido nessa lista contendo os tipos int e float, então lembra que quando a gente faz um in, então eu tenho um número 3, por exemplo,
número 3 faz parte dos tipos float ou string? Falso. Mas aí o 3 faz parte de float, string ou inteiro? Nesse caso era para ser... o 3 não faz parte, né? Porque o 3 não é o tipo. Então eu estava fazendo uma coisa errada aqui. O valor, né, que eu estava pegando. Então agora o tipo do objeto 3 faz parte, sim, dessa lista aqui. Então ele está aqui como um inteiro. Já aqui, quando eu olho o tipo, ele não faz parte, né? Então só verificando, o tipo aqui é inteiro. Quando eu digitei 3, claro que o 3 não fazia parte da lista, então, nenhuma das duas. Então é isso que eu estou utilizando aqui, o in. Verifico então se o tipo de x está contido nessa lista. Se tiver, ele é inteiro ou float. Se não, ele não é inteiro nem float. Então vamos fazer uma função para isso e vamos utilizar três diferentes formas aqui, né? Com 3 diferentes variáveis. Eu poderia também não passar nenhuma variável, né? Fazer só utilizando, por exemplo, um número mesmo, direto. Então, tanto faz. Então, agora, né? Ao rodar todo esse bloco aqui de código, o primeiro vai receber, então, o x vai passar a valer 3, aqui, que é passado pelo argumento. Então, o argumento aqui 3 atribui a variável x3 e aqui dentro ele vai olhar o tipo de 3.0 é inteiro ou float? Sim, é inteiro ou float. Nesse caso é float. Na sequência, eu faço a mesma coisa utilizando uma variável. Aqui o que ele vai passar, na verdade, para o x não é val1, não é a variável, porque a variável é só um nome. O que ele vai passar, na verdade, aqui é o próprio 3.0. Então, nesse caso específico, equivale a mesma coisa de eu ter feito o isIntFloat 3.0, porque no fundo o nome aqui da variável é só um nome, ele só serve para substituir pelo valor que tem lá dentro. Com a variável 2 é um 3, nós sabemos que isso é um inteiro, então quando eu passo dessa forma, o val2 também é inteiro ou float. E o último aqui, eu passo o número 3, só que eu passo como uma string. Então, quando ele recebe o valor 3, ele entra aqui, o tipo de x é inteiro ou float? Não, porque é string. Então, ele não é inteiro nem float. Notem que essa função, o que ela está fazendo é imprimir o resultado na tela. O que é legal é que eu pude utilizar a mesma função várias vezes. Por exemplo, se eu tivesse feito um if desses aqui para cada um dos elementos, assuma que eu tenho esse cenário, né? Então, eu vim aqui, ao invés de uma função, qual que é a diferença, né, de fazer dessa forma? Eu tenho isso aqui, então eu teria um código, um trecho de código que eu executo, e aí eu executo várias vezes. Por exemplo, eu quero saber se se uma variável val a, que tem aqui um valor 3, é inteiro ou float. E vai funcionar? Funciona. Mas eu quero verificar outra variável agora, ou um outro valor. Vou fazer isso 2 vezes aqui para não ficar muito chato para vocês verem. O tipo, por exemplo, de 3.0 é inteiro ou float? Não, não é inteiro nem float. Agora vamos supor que eu quero modificar esse código. Eu vou fazer mais uma vez, com um outro valor qualquer. Agora eu quero modificar esse código, porque agora eu não quero, se não for inteiro nem float, ao invés de exibir não é inteiro nem float, ou ao invés de exibir uma dessas mensagens, eu quero trocar a forma como ele funciona. Por exemplo, eu quero adicionar também números complexos aqui, se for o caso. Eu quero verificar se é numérico. Se é numérico é int, float ou complex, que é um outro tipo de número também. Aí eu teria que alterar aqui, eu tenho que alterar em todos. Né? Então eu tenho que pegar esse código aqui e alterar em todos para poder funcionar. Então tem que alterar 3 vezes no código. Se eu tenho uma função que faz isso, eu altero só uma vez. E a partir do momento que eu altero uma vez na função, ela passa a valer para todas
as vezes que eu chamo essa função. Então eu altero o código uma só vez, isso evita erros também. Porque aqui eu tenho 3 trechos de códigos para alterar. Pode ser que na hora de alterar eu esqueci de alterar um deles, aí vai dar um resultado indesejado. Bom, então isso é uma grande motivação de usar funções. Notem que essa função, o que ela está fazendo é, ela verifica uma condição e imprime o resultado na tela. Mas, apesar de eu ter usado isso para mostrar para vocês como funciona e como é a ideia de definir uma função, isso não é recomendado. Não é recomendado que funções possuam operadores de entrada e saída. Então, a ideia é não ter nem print, nem input dentro de funções. O máximo que você conseguir evitar de colocar é melhor. É mais útil que a função devolva o resultado de alguma forma. E isso é feito pelo comando return. Não que a função nunca tenha que usar input e print. Em alguns casos pode ser. Mas sempre pense bem, pense 2 vezes antes de imprimir alguma coisa ou de fazer alguma entrada usando uma função. Então é um erro bastante comum utilizar print ao invés do return. Vamos pegar aqui um cenário em que eu queira, por exemplo, verificar, fazer um outro if aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar aqui um valor 1, que é o input do usuário. E aí eu quero verificar se esse número, vamos supor que eu consigo aqui entrar com um número, né, com uma lista, por exemplo, uma lista de elementos. Então tem aqui lista. E aí eu quero, vamos supor, pegar a média apenas dos elementos que são numéricos. Então o que eu poderia fazer aqui? Ó, for cada elemento L na lista. Então, vou pegar aqui a média começa em 0. Então, eu vou fazer que a média é igual a 1 mais igual, ou a L. Na verdade, isso aqui é a soma. Então, quando eu faço isso, o problema é que pode ser que eu tenha um elemento que seja string. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar essa função, is, int, float, x. Se isso for verdade, né, se o número for inteiro ou float, então ele soma. Se não, ele só passa para o próximo. O problema é que aqui não é x, né? Aqui seria L. Eu tenho que utilizar a variável que está aqui funcionando. O problema é que, notem, aqui no final das contas, ó, quando eu faço um print da variável soma não tem nada, tem 0. E reparem que ele não me deu nenhum erro aqui, não fez nada de diferente para me dizer o que aconteceu. Porque o que ele fez aqui a cada etapa foi simplesmente pegar o número que era o elemento da lista, então 3, uma string 1, 3 e 4, e imprimir na tela se é numérico ou não. Mas eu não consigo, por exemplo, fazer um if com ele. Porque qual é o que esse if está analisando? Ele analisa se isso aqui é um valor booleano. Para a gente ter certeza do que acontece, vamos olhar para o resultado dessa função. Quando eu faço isIntFloat, qual é o resultado dela? Quando eu atribuo isso a uma variável. O resultado é none. Toda vez que eu tenho um resultado none, significa que aquilo ali não tem um valor. Então, por isso eu não consegui utilizar essa função como parte da solução de um outro problema. Nós vamos trocar, então, a resolução dessa função e ao invés de ela imprimir alguma coisa na tela, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se o tipo for inteiro ou float, então nesse caso aqui eu vou voltar para a ideia de inteiro e float, não vou utilizar complexo, ele vai retornar o valor true, senão ele retorna false. E aí vamos redefinir a função. Então quando eu redefino, eu altero a função. Quando eu faço agora a mesma coisa, olha que interessante, né? Se eu passo um número, ele vai retornar true, não imprime mais nada na tela, né? Se eu não imprimir nada aqui, ele não imprime nada na tela, mas, por outro lado, ele permite que eu use esse resultado dentro de uma outra solução. Se eu tiver um número que não é um float, ele vai retornar falso. Vamos ver como é que isso funciona. Agora, então, ele retorna verdadeiro ou falso. Esse retorno eu consigo armazenar numa variável. E aí, por isso,
eu consigo usar essa função como parte de uma solução. Por exemplo, se eu tenho um valor, eu quero dividir esse valor por 2, eu verifico se é int ou float. Se o valor é int ou float, só se ele for, eu divido por 2. Nesse caso, não está fazendo nada. Então, por exemplo, vem aqui else, print valor, não pode ser divisível, não é numérico. Não pode ser dividido. Então, assim eu consigo controlar melhor. Então, a função agora ela tem uma utilidade, porque ela pode ser aplicada em outros contextos. Bom, já comentei um pouco sobre essa ideia de somar os valores da lista, já adiantei, e vamos dar agora o exemplo completo. Desejamos somar os valores de uma lista, mas considerando apenas os elementos int e float nessa soma. Já existe uma função sum. Então, se eu tenho uma lista de elementos numéricos, eu faço uma soma, já existe essa função aqui, ó, sum. Para que eu quero outra função? Ela funciona quando eu tenho uma lista de números. Mas se eu complicar, por exemplo, colocar uma série de outros elementos aqui dentro e tentar somar, ele vai dar um erro, porque o operador mais não funciona para quando eu quero combinar com uma string e um número, porque em strings o mais é para concatenação, enquanto que nos tipos numéricos o mais é para soma aritmética. Então nós vamos fazer uma função nossa chamada SumNumeric. Vamos aqui fazer a nossa própria função. Ela vai pegar uma sequência como entrada e então eu vou definir alguns tipos aqui, né, que eu poderia fazer. Tipos permitidos para soma. Então os tipos numéricos int e float. Eu poderia fazer assim, né? Então eu estou repetindo um pouco do que já tem numa outra função, ou eu poderia usar a nossa função que já está pronta aqui em cima, que é o isIntFloat. Tanto faz, tá? Que eu estou repetindo só para não ficar uma função dentro da outra. Mas basicamente, então, eu começo com um total. Eu vou pegar aqui a lista dos tipos permitidos. Então, inicializo total como 0. E eu percorro elementos somando apenas se o tipo for permitido. Então, apenas se o tipo de cada elemento estiver nos tipos numéricos, ele soma. Então, defini essa função. E agora, se eu tento aplicar, ele não funciona. O que aconteceu de errado? O que eu errei aqui? Quem sabe? Bom, eu acabei de chamar a atenção de vocês que para que eu possa essa função possa efetivamente produzir um valor que pode ser jogado em uma variável ou exibido na tela, eu preciso utilizar o return, que ficou faltando aqui. Então, esse total que eu calculo aqui, vou somando os elementos, ele não vai para lugar nenhum. Então, ele simplesmente fica dentro da própria função. Veja que eu não consigo nem utilizar, né, se eu tento imprimir quem é total, tot nem existe. Ó. The name tot is not defined. Por quê? Por que não existe se aqui dentro existe? Porque toda variável que eu crio dentro da função fica dentro da função. Assim que a função termina de executar, finaliza o ciclo de vida dessa variável. Então, vamos com calma que a gente consegue resolver isso. Esse tipo de problema é difícil, porque ao princípio a gente não tem um erro muito claro. Reparem que aqui eu tentei fazer a soma, eu só tive como resultado none. Imagina se você faz uma função como essa, coloca isso para rodar num cenário real, né, não deu erro nenhum, e aí só vai dar erro mesmo quando for colocado em produção, e isso é muito sério. Então não pode acontecer, temos que testar o código. Nós precisamos, então, retornar explicitamente aquilo que a gente quer que a função responda. Essa resposta pode ser qualquer coisa, nesse caso é o tot aqui, então estamos retornando tot. Vamos redefinir a função. Quando eu faço a soma numérica, agora sim, a gente pode jogar esse valor aqui numa soma, por exemplo. Reparem que eu tenho a variável soma, que não é a variável tot, eu continuo não tendo acesso à variável tot, ela funciona só dentro
da própria função. E quando termina aqui esse tot, na verdade, lembrem, uma variável, né, um nome, é só um nome. O que no fundo ele retorna aqui é o 5, nesse caso. Bom, ainda melhor, vamos pegar essa função aqui e alterar utilizando a nossa função isIntFloat. Então vamos redefinir a função SumNumeric. Def SumNumeric. Vou fazer junto aqui com vocês. Ele vai receber uma sequência. E aí, o que eu vou fazer? Se é intFloat, um número qualquer, e esse número está na sequência. Então, eu vou retirar ele da sequência. Então, vou fazer um for cada número na sequência. Então, para cada número da sequência, se ele for float ou numérico, então eu vou somar aquele total, né, que a gente tinha feito, mais igual ao número. Tot igual a 0. Então, só isso aqui já dava, mas vamos fazer uns comentários, né? Então, aqui, para cada elemento da sequência, se for inteiro ou float, soma. E não posso esquecer de retornar total. Então, temos aqui redefinido a nossa função. E aí tem um errinho aqui de sintaxe. Vejam aí se vocês conseguem entender o que está faltando. Eu já comentei várias vezes com vocês que um erro bastante comum é esquecer o 2 pontos na frente das definições. Então, for tem 2 pontos, while 2 pontos, if 2 pontos e a função também tem 2 pontos. Foi o que eu esqueci aqui. E vamos utilizar essa mesma ideia. Agora vai funcionar. Então, vamos somar só os valores numéricos. Eu posso passar uma lista aqui explicitamente. E que faltou um corretamente. E aí ele somou aqui 11, que é a soma do 1, 3, 4 e 3. Exercício para vocês. Defina uma função que receba como parâmetro uma lista contendo números inteiros e retorne true apenas se todos os inteiros na lista são pares, retornando falso caso contrário. Então, eu recomendo que você pause esse vídeo e tente fazer agora esse exercício. Na sequência, vamos falar sobre parâmetros de funções. Como eu já expliquei, quando eu defino uma variável aqui dentro da função, ela passa a ser um parâmetro dessa função. Cada um desses parâmetros funciona como uma variável local, assim como o tot que eu expliquei anteriormente. Essa variável local tem o seu próprio espaço na memória dentro do escopo da função. Então, o ciclo de vida dessa função, dessa variável a da função, ela inicia quando a função é chamada e ela termina quando a função retorna. Vamos fazer um exemplo que é o seguinte. Eu vou definir uma função a e eu vou dizer o seguinte, que a função a vai pegar uma função que vai pegar a variável a, ele altera a variável a para -1, seja lá o que for essa variável, e retorna o a. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu começo com uma variável a, reparem, né, eu vou até digitar isso aqui fora, poderia ser dentro da mesma célula, tanto faz, tá? Então, defini a função. Agora, eu criei outra variável a aqui. Ó. Essa variável a que eu estou criando aqui, ela não está no escopo da função. Esse aqui a gente chama de escopo global, porque, nesse caso, eu estou definindo ela no próprio programa base, aqui no notebook base. Então, antes de chamar a função, obviamente, né, se eu não chamo a função, mesmo que eu tenha definido a função, se eu não chamo a função, simplesmente ela nunca é chamada. Para que, depois que eu definir a função, ela seja chamada, eu preciso explicitamente executar função. Só o def função não chama a função, só define e deixa ela pronta para o uso. É como se eu definisse uma variável com certo nome. Eu defino a variável, depois se eu não uso ela, ela nunca vai ser acessada. Então, efetivamente, a função só é executada quando eu chamo a função. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos a seguinte situação. Tem uma variável a, que vale 10. Eu acabei de imprimir a variável e ela vale 10 mesmo. Agora eu vou chamar a função passando como argumento a variável a. O que vai acontecer aqui?
depois de chamar a função, nós vamos ter a e o novo a, que é o retorno da função. Qual vai ser o valor de a e novo a? Bom, eu até comentei anteriormente com vocês que na prática, esse a aqui é apenas um nome. Ele vai substituir por 10. Então, ele vai substituir isso por 10, que é o valor atual de a, passar para a função. Então, na função, o a vai receber 10. Na sequência, o a da função, do escopo da função, recebe menos 1 e eu retorno menos 1. Então, o a que nós criamos aqui fora da função continua valendo 10 e só esse novo a, que é menos 1, que é o retorno da função. Isso significa que a variável a possui um endereço de memória específico e diferente da variável de mesmo nome dentro da função. Então, essencialmente, apesar do mesmo nome, elas têm escopos diferentes, então ciclos de vida diferentes e não se sobrepõem. Então, note que a variável a que nós definimos não sofreu modificação, pois os identificadores possuem escopo, sendo possível ter o mesmo identificador em diferentes escopos. Dentro da função, a variável possui o tempo de vida que é específica da função. Vamos pegar aqui um exemplo de uma função que recebe múltiplos argumentos agora. Ao invés de um só, nós fizemos até agora, vamos pegar mais do que um. Uma função que retorne a média aritmética de 2 elementos de uma lista, os quais são obtidos pelas posições i e j. Então, basicamente, ela vai funcionar assim. Ó. Se eu tenho uma lista, nesse caso aqui, uma lista com 4 valores, a função vai chamar média 2 lista. Ela vai receber uma lista com números e 2 posições. E ela vai retornar, então o valor aqui que ela retorna é a média desses 2 valores. Então, nesse caso, a média do valor na posição 0, que é 10, em 2, que é 30. Então, se a gente faz 10 mais 30, dividido por 2, 20 é o resultado. Então, se a gente rodar esse código aqui, ó, vamos até copiar aqui, o resultado tem que ser 20. Então, se eu rodar desse jeito, obviamente que a função média 2 lista não existe. Então, vamos ter que definir ela. Defina média 2 lista, que recebe a lista e as posições i e j. Então, 2 pontos, não posso esquecer, senão vai dar erro. E aí, o que ele vai fazer? Então, vamos pegar, então, a média, o valor média aqui de 2 elementos, vai ser a lista na posição i, mais a lista na posição j, dividido por 2. Eu vou retornar a média de 2. Até fazer aqui um outro nome de variável. Eu poderia até, nesse caso, como eu só crio a variável e já retorno, nem criar uma variável, só executar e já retornar direto. Então, a função tem uma única linha nesse caso. E agora, a partir do momento que eu defini a função, então, eu consigo fazer e o resultado é 20. Vamos modificar aqui para ver se vai dar certo mesmo. Então, passando o 1 e o 2. Agora é 25, porque 20 mais 30, 50 dividido por 2, 25. O 1 com 3, 30, e assim por diante. 1 com 4, o que vai acontecer? Erro. É um erro que ocorre dentro da função, porque a lista agora está fora do intervalo. Eu poderia ter controlado isso. Então, uma coisa que a gente pode fazer em função, que ajuda bastante, é verificar. Então, por exemplo, se o i for maior do que o tamanho da lista, maior ou igual ao tamanho da lista, ou o j for maior ou igual ao tamanho da lista, então eu posso retornar, retorno, por exemplo, um número menos 1, ou um erro. Posso dar uma mensagem de erro também, se eu quiser. Se não, eu retorno o que foi o correto aqui. Então, eu posso até imprimir aqui, como um exemplo, erro.
Então, ao invés de imprimir esse erro horrível aqui, que a gente não gosta de ver, então eu posso imprimir um erro mais simples de entender. Então, erro, posição, uma das posições está fora dos limites da lista. Beleza, então se eu tento fazer isso, ele dá um erro. Eu posso até informar para o usuário. Será retornado valor -1. Então eu informo para o usuário o que está acontecendo. Já se eu passo um número correto, então ele não dá nenhum erro e retorna para mim a média normalmente. Então, a partir do momento que eu defini essa função, note que agora eu posso usar ela várias vezes e eu vou adicionando funcionalidades nela e isso fica como se fosse uma biblioteca pessoal. Inclusive, a gente vai ver futuramente como fazer isso, como definir nossa própria biblioteca. Então, vamos lá, fazendo mais um exemplo aqui. Passamos 2 argumentos e funciona. Nós também podemos especificar os argumentos, já que eu especifiquei aqui o nome lista I e J fora da ordem. Então aqui eu passo na ordem, a lista, I e o J. Se eu inverter, então eu passo aqui o 3 e o 1, ele vai pegar o terceiro elemento como sendo I e o primeiro elemento como sendo J. Mas eu posso especificar isso fora da ordem desde que eu informe qual é o nome exato daquele parâmetro, daquele argumento na função. Então, se eu disser o seguinte, prime para mim a média da lista, a média de 2 elementos da lista, onde o I é igual a 0, o J é igual a 1 e lista é igual a ls, aí ele funciona. Já se eu tentar passar sem essas informações, então eu falo, olha, se vira aí para entender qual é a ordem dos argumentos. Aí ele vai dar um erro, porque ele vai achar que esse primeiro elemento, como eu não informei exatamente o nome do parâmetro, esse 0 aqui vai para lista. E aí, lista 0 não tem len, e aí ele dá problema. Enfim, não é isso que eu quero. É muito útil para isso, por isso, documentar as funções. As funções ela possuem uma documentação, que é basicamente uma ajuda para quem vai utilizar. Nós não fizemos isso ainda, mas já está aqui em tempo. Se eu utilizar help e colocar entre parênteses uma função, ele retorna para mim o que é aquela função. Então ele vai dizer o seguinte, len, um objeto, retorna o número de itens em um container. As listas, etc., são também chamadas de container, além de sequências. Então isso quer dizer que a gente pode criar uma ajuda para as nossas próprias funções. Se eu pegar a nossa média de 2 elementos da lista e fizer aqui um help, olha o que ele vai mostrar. Ele mostra média 2 lista e definir função, que é a primeira linha que vem logo abaixo da lista. Vamos melhorar um pouquinho isso aí. Ele pegou aqui o comentário aqui de cima. Função que retorna a média de 2 elementos. Poderia digitar dessa forma. Essa é uma opção. E ele vai, então, capturar esse cara. Então, função que retorna a média de 2 elementos. Mas pode ser que eu queira passar mais informações. Aí nós temos um formato que é basicamente com comentários de múltiplas linhas. A gente utiliza pouco esse tipo de comentário, mas para documentar funções é mais comum, que é utilizar 3 aspas na sequência. Então, tudo que tiver abaixo dessas 3 aspas, enquanto não aparecer 3 aspas de novo, ele considera como sendo comentário daquela função. Então, eu posso escrever uma ajuda um pouco mais complexa aqui, então mais completa, aliás. Média de 2 elementos nas posições I e J de uma lista. Parâmetros. Então, eu vou dizer quais são os parâmetros dessa função. O parâmetro lista é uma lista contendo valores numéricos. O I, primeira posição, J, segunda posição. E o retorno é um float, que é a média entre lista 1, lista I e lista J. Menos 1, se a posição, se uma das posições for inválida. Então, eu já até completo isso aqui no meu comentário. Então, olha que bonito que fica, né? A minha função bem documentada, bem bonitinha. Então, se eu peço um help dela, ele vai me dizer
olha, essa função ela funciona assim. Ela é uma média de 2 elementos, parâmetros são esses, o retorno é esse. Então assim a gente consegue fazer algo bem documentado e que pode ficar para que nós mesmos possamos utilizar isso de uma maneira mais tranquila e também outras pessoas utilizar, o que é mais importante ainda. Finalizando com um exercício para vocês. Então vocês vão criar aqui uma função SumNumeric baseada na função SumIntFloat, que também dê a opção de converter em strings em valores inteiros, caso seja possível essa conversão. Então, além de fazer a soma dos elementos inteiros e floats, vocês vão verificar, tem um elemento string lá dentro, é possível converter esse string para numérico? Se for, você vai converter. E aí você vai colocar isso como uma opção da função. Ela vai ser chamada, eu vou exemplificar aqui embaixo. Você vai ter que documentar a sua função e existe um método de string chamado isNumeric. Esse isNumeric retorna true se a string puder ser convertida para inteiro. Então, é uma dica importante. Vou pegar aqui 2 exemplos, vocês dão uma olhada com calma, de como é que eu uso essa função que eu gostaria. Eu gostaria de fazer assim, quando eu passo SumNumeric e passo uma lista, quando eu informo o parâmetro convertToInt para true, ele vai converter o que for possível converter para inteiro, ele converte. Então aqui nesse caso ele vai converter o 2 para inteiro. Então ele vai somar 1 mais 1 mais 2 mais 1. O resultado deve ser 5. Já aqui eu passo a mesma lista, mas eu passo o parâmetro convertToInt false. E nesse caso ele não converte, só pega os inteiros mesmo e soma, então é 3.